Estamos continuando aqui, esperamos concluir esta série sobre o tema Quem matou o Senhor Jesus Cristo? Nós poderíamos também perguntar por que o Senhor Jesus Cristo morreu? Ou ainda, por quem o Senhor Jesus Cristo morreu? Mas o nosso tema aqui é quem matou o Senhor Jesus Cristo? Acompanhe os outros vídeos. Esse daqui deve ser o sexto e o último. Mas quem matou o Senhor Jesus Cristo? Eu sou responsável direto pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo Cordeiro de Deus. Foi necessário Deus, o Pai, disponibilizar o seu Cordeiro com letra maiúscula, para que pudesse realizar em favor, em benefício de todos os pecadores que também ganharam fé para poder crer, unir-se a esse Cordeiro na cruz, na morte, sepultamento e ressurreição. Para que tudo isto? Além dos benefícios concedidos em favor do mais vil pecador e perdido como eu e você. Para que o Pai Celestial obtivesse o seu eterno propósito de ter uma família de filhos parecidos com o filho dele. Assim, estes que foram feitos filhos, a saber, aos que creem no seu nome, Deus, o Pai, nos deu o poder de serem feitos filhos. Ele agiu e age completamente. A nossa vida cristã é uma vida de responder, não nós termos uma ação. A ação exclusiva de Deus, quer na regeneração, quer na santificação, quer numa obediência a Deus. Nós vamos ser obedientes pela obediência de Cristo. E do Cristo de Deus que habita em nós foi uma vida dada. Presente divino, o Cristo, Filho de Deus, habitar nos que não eram filhos, mas foram feitos filhos pela cruz. Não é maravilhoso o Evangelho? Isso é Evangelho. É Deus fazendo tudo em favor daquele que pensa que pode, mas não pode. Pensa que tem poder para isto, mas não tem. Rico e abastado não precisa de coisa alguma. Isso é Apocalipse 3,17. Aí o Senhor diz: você não sabe que você é um miserável, infeliz, pobre, cego e nu? Mas o homem acha que pode. E a religião trabalha, a religiosidade é o homem tentando fazer de todas as maneiras, fazer, realizar, se colocar à disposição para que, de alguma maneira, ele possa realizar algo aprovado por Deus e aceito por Deus, para que ele possa ter um relacionamento com esse Deus. Isso é religião. Vazia, sem Cristo. Em Cristo, podemos agradar a Deus. Em Cristo, podemos obedecer a Deus. Em Cristo, podemos responder toda ação do amor, das misericórdias, da graça divina
favorecendo esse miserável pecador. Paulo diz: entre os pecadores eu sou principal. Eu quero estar nesse lugar também. Ser o pior dos miseráveis, para que a graça alcance, para que as misericórdias do Senhor cheguem até minha vida. Mas quem foi os causadores da morte do Senhor Jesus Cristo? Eu e você. Eu sou o responsável direto, como você também, pela morte de Jesus. Mas, pelos olhos de Deus e diante dos olhos de Deus, de um Deus misericordioso, e no Salmo 49, ele expressa dessa forma, em meu e seu favor. Ele diz assim, versículo 7, começa o versículo 7. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles, desses miseráveis pecadores como eu e você, para com Deus, caríssima. Ele nos considera preciosíssimos. A nossa alma caríssima. Ele diz, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente. Meu querido, o Senhor diz em Isaías que nós somos preciosos. Por que precioso? Porque foi pago alto preço de redenção, de reconciliação, de perdão, de justificação, de nos fazer ter a experiência e ter ficado claro em nossa mente que nós éramos. E, depois da nossa atração no corpo de Cristo, nós morremos com Cristo, morremos nem em Cristo, um homem pecador, perdido, morreu no corpo do Salvador. Ficamos sabendo que depois da nossa morte e ressurreição em Cristo, fomos feitos filhos de Deus, selados com o Espírito Santo, família de Deus, caminhando para o céu. Assim Deus, o Pai, está obtendo naqueles que Ele salvou em Cristo, obtendo o seu eterno propósito, ter uma família parecida com Jesus Cristo. Você é parecido com Jesus Cristo? Em que você não é parecido com o Senhor Jesus Cristo? Você que diz que Cristo habita em você e vive em você. Em que você não é parecido? E em que você é parecido? Por aquilo que o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida, mostrando para você quem realmente você é. Mas realmente você é. Não é aquilo que você acha, pensa, mas aquilo que a própria palavra do Senhor diz quem eu sou, quem você é. Em João 8,34, a palavra do Senhor diz que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Nós já nascemos com o pecado. Portanto, nós já nascemos escravos do pecado e tudo que a gente pratica é pecado diante de Deus.
Mesmo um prato de comida, se você der a alguém, para Deus, se você ainda é portador do pecado, você ainda está em Adão, você não é filho de Deus. E aquilo que você está produzindo socialmente maravilhoso, aplaudido, aceito pela sociedade, mas diante de Deus, partiu da nossa carne. E em João 6,63 diz, a carne para nada aproveita. Para com Deus. Esta vida sem Cristo, por mais bondosa que ela possa ser, à vista da sociedade, à vista deste mundo, para Deus, não passa de trapo da imundícia, porque é justiça própria. Não é fruto da justiça divina. Fruto da justiça divina, a justiça de Deus é Cristo. Se for através da vida de Cristo, da justiça de Cristo, Deus o Pai aceita. Mas vamos lá. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas ainda em João 8,36 ele diz, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Se eu continuo no pecado, fui livre do quê? Fui salvo do quê? É tão fácil a gente dizer no meio da religião, ele me libertou, ele me salvou, Cristo habita em mim. Cadê ele? Libertou do quê? Salvou do quê? Se ainda continua no pecado e praticando pecados, isso é próprio da velha criatura, não é? Só pode ser livre se chegar à experiência de morte para o pecado no corpo de Cristo. João 6,22. Romanos 6,22. Libertados do pecado. Fostes transformados agora em servo de Deus. Tende como fruto, frutificação, prática, exercício, santificação. E por fim, a vida eterna. Mas há um processo. Libertação, como nós somos libertos? Pela nossa morte, para o pecado. Romanos 6,11. Considerai-vos mortos para aquilo que te escravizava. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos, porque você foi sepultado e ressuscitado juntamente com Cristo, vivos para Deus, em Cristo Jesus. Considere-se, é um ato de fé. E ainda em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos sermos santos, alguém separado. Eu era, não sou mais. Eu tinha, não tenho mais. Eu vivia, não vivo mais. Santos e irrepreensíveis diante de Deus. Deus Pai, em amor, nos predestinou para Deus.
para ele, por meio do Senhor Jesus Cristo. Dele, por meio do Senhor Jesus Cristo, e para ele, Deus o Pai. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E aí continua o texto, maravilhosamente bem, maravilhoso. E ainda nos reconciliou com ele, com Deus Pai. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Olha que preciosidade esse texto. Que preciosidade esse texto. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Deus não faz nada para mim e para você fora de Cristo. Fora de Cristo, apenas Ele nos chama. Ele chama e dá condições para que essas pessoas ouçam a sua voz, como aconteceu comigo, deve ter acontecido com você, ou pode acontecer com você. Ouvir a voz do bom pastor. Sabe aí, conclusão? É isso que eu estava precisando para a minha vida. Porque nada nesta terra aqui satisfaz a gente. Nada nesta vida satisfaz. Mas quando nós ouvimos a voz do nosso pastor com letra maiúscula, e aí ele, ouvindo a voz dele, nos dá condições para viver para a glória dele. E ouvindo a voz dele, nos chama a morrer. Cristo nos atrai para sermos mortos. Como lobos que éramos. E tão grande salvação, tão grande milagre que faz de nós os lobos, crucifica-nos e nos ressuscita como ovelhas pertencente a um só pastor. Não é maravilhoso isso? Isso é evangelho. O que você faz? Recebe. Nós somos passíveis. Ele é o ativo. Ele realiza. O Deus Pai realiza tudo em Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos convence que esse é o caminho estabelecido pelo próprio Deus. É desta forma que Deus nos conquista, nos chama e realiza em nós o seu propósito. E quer, depois da realização da regeneração, Cristo tornar nossa vida, ele continua o propósito dele. Formando Cristo em nós. Gálatas 4,19. Paulo diz, eu sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vocês. Cristo formando, mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. Eu falei isso no outro vídeo. Mais de Cristo, na medida que ele estiver nos diminuindo. Menos do Lúcio, mais de Cristo. Menos, coloca teu nome aí. Menos eu, mais Cristo. Que ele cresça e eu continue sendo diminuídos. Enquanto ele cresce, haverá manifestação, reações da ação da vida de Cristo, da verdade da vida de Cristo, da seriedade que é um Deus Santo habitando no nosso interior, mesmo que tenhamos essa carcaça aqui, que ainda existe pecados nos nossos membros. Mas eles não nos dominam. Por quê? Porque dentro de nós tem a divina semente. Lá em 1 João 3, nós não podemos mais viver pecando. Por quê? Porque dentro de nós tem a divina semente. Quem é a divina semente? O Senhor Jesus Cristo. É a palavra. Por isso que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Porque nós não estamos mais debaixo de uma lei.
de um fazer para agradar a Deus. Nós estamos debaixo agora de responder. E Ele também estará patrocinando as nossas vidas para continuar nos capacitando para que possamos responder, trazer no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo. Ele faz tudo. Mas é um trabalhar dele também em nos tirar de cena, nos desconstruir, para que ele possa restaurar o seu edifício, eu e você, como casas espirituais, como lugar da presença do Espírito Santo, como templos da sua habitação. Vocês não sabem que vocês foram feitos santuários de Deus? E o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Olha até onde chega. Que maravilhoso é. E ainda, versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus, o Pai, estava em Cristo. Quem está faltando aí? Reconciliando quem? Eu e você. Mas nós distante, impossível reconciliação. Deus, o Pai, já estavam ali na cruz. Deus, o Pai, estava em Cristo, no interior de Cristo, reconciliando consigo mesmo quem? Eu e você. Aqueles que creram, que foram atraídos no corpo de Cristo na cruz. Foram reconciliados no corpo de Cristo na cruz. Qual o lugar da minha reconciliação com Deus? Eu era inimigo de Deus. Eu estava morto, separado. Inimigo de Deus, por causa das minhas obras malignas. Um coração de pedra. Mas Cristo nos atraiu da maneira que éramos, que estávamos praticando as barbaridades dos pecados na vida. Mas se Cristo me amou de tal forma e desejando fazer a vontade do seu Pai, foi à cruz e nos atraiu, João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Ali, quando ele nos atraiu, tinha os três: o Pai, em Cristo, e eu, reconciliando consigo mesmo. Lugar da reconciliação. Porque Jesus Cristo morreu. Por quem ele morreu? Quem matou o Senhor Jesus Cristo? O Pai? Por quê? Olhando para mim e para você. Sem a morte de Cristo e a nossa morte com Cristo na cruz, nós não poderíamos ser reconciliados, justificados e perdoados. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, eu e você. Que maravilha! Como é maravilhoso o Evangelho. Vamos passar para outro vídeo? Vamos. Na medida que você está acompanhando os vídeos, faça o seu comentário. O que o Espírito Santo está fazendo na sua vida? O que ele está trazendo na sua vida de realidade espiritual, de verdade espiritual? Tem levado você ao arrependimento? Tem levado você a conhecer melhor o Senhor e reconhecer quanto ele é precioso? Eu que não valia nada, ele diz que eu sou precioso. Porque ele pagou o preço, entregando sua própria vida. Não foi ouro nem prata. O que ele quer dizer? Não foi nada material, valores humanos, valores terrenos. Foi valor divino. O Deus que desce, torna homem. Para ser o preço de pagamento diante do próprio Deus, porque a nossa vida é diante de Deus, não é diante de Satanás, é diante de Deus o Pai. Mas Deus providenciou tudo, todas as maneiras, para que eu e você pudéssemos ir
ter os corações cheios de esperança, de vida eterna, caminhando para o céu, fruto de um feito glorioso. O glorioso mostra sua glória em benefício do pecador desgraçado, como eu e você. Aleluia. Faça seu comentário.